Salve rapaziada, simbora para mais um react aqui da coletiva de Pepa. Sport 3, Retro 2 na Arena de Pernambuco. Poderia ser muito mais tranquilo, mas não foi. O time voltou soberbo em campo. Enfim, vamos ouvir aqui o que a Pepa tem a dizer sobre esse jogo. Professor, boa noite, parabéns pela vitória. Eu gostaria de que o senhor fizesse uma análise do jogo e que falasse sobre o tamanho dessa vantagem para a segunda partida. Ora, boa noite a todos. Sim, o mais importante aqui e aquilo que para nós até acabou por ser o mais positivo foi o resultado. Agora, é algo que é esta... Ele já começou falando, o mais positivo aqui nesse jogo foi o resultado. Ou seja, ele não gostou da atuação da equipe. Quem gostou, né? Dual é final, é uma final. E a final é isto mesmo. Ainda ontem falamos sobre isto, hoje falamos sobre isto. Não há divisões. Final é final. E hoje, mesmo no primeiro tempo, não estávamos satisfeitos. Estávamos satisfeitos com o resultado, mas sentíamos que poderíamos ter feito mais. Principalmente, erramos muitos passes. Tivemos muita bola, é verdade, 60 e tal % de posse de bola, mas permitimos algumas saídas no retrô. E depois a segunda parte, colocamos-nos a jeito. Não é, mais uma vez, não é falta de atitude. Agora há momentos de concentração, há momentos de faltas escusadas. E é tudo situações que, tudo é aprendizagem. E como eu disse no início, valeu-nos pelo resultado, foi o mais importante. Já tivemos situações onde fizemos jogos muito melhores e se calhar o resultado não apareceu. Hoje não foi um jogo em pleno nos 90 minutos, tivemos momentos bons, mas tivemos muitos momentos em que sabemos e temos noção que não pode acontecer. Portanto, olha, é final de loucos, conseguimos marcar no último terço uma situação de insistência do Pablo, mas ganhamos, mas aqui a insatisfação por queremos sempre mais é grande. Agora é assim, também tem que ter noção de tudo. Final é final. Portanto, agora é pensarmos em cima e trabalharmos em cima de algumas situações que sabemos que não estamos a ser eficazes e competentes. Há competência, mas há momentos em que está a faltar essa competência. Portanto, é trabalho e muita cabeça limpa, para menos precipitação e estarmos ligados o jogo todo, porque isto, as finais, seja que jogo for, mas uma final não podemos permitir estas falhas de concentração. Exato, ele fala muito aspas, final é final, e dá pra se entender, pô. Tem um outro time do outro lado também querendo vencer o jogo de todo jeito, pra eles é o jogo da vida, é o jogo do ano, é o jogo da temporada, entre aspas. Vai pegando o Sport, tal, que é um time muito midiático, enfim. Mas mesmo assim, velho, final sendo final, por você ter construído um 2-0 no primeiro tempo com tanta autoridade, o time não poderia voltar tão desligado no segundo tempo. Eu não atribuo isso 100% à parcela de culpa do treinador, também aos jogadores, mas o treinador tem culpa nisso aí também. Faltou talvez uma mobilização do treinador maior no intervalo para o time voltar concentrado, ligado os últimos 45 minutos de campo. E também o posicionamento, porque o Sport na bola aérea tá muito, mano, não é nem só questão de concentração, foco, não é nem só isso. Ontem também posicionamento na grande área de jogadores do Sport. A gente analisando os últimos 10 jogos do Sport, a bola aérea do Sport é terrível, tá? Boa noite. Parabéns pela Boa noite. vitória. Queria saber se uma dessas situações que o senhor se refere é a bola aérea defensiva, que a gente viu hoje o Sport, principalmente no segundo tempo, sofrendo em alguns momentos. Aí, ó, bola aérea ofensiva. A primeira pergunta que vai estar ali agora. Bola aérea ofensiva. Gols nasce assim. E se o fato do segundo jogo da final ainda não ter data, atrapalha o planejamento ou para vocês não muda muita coisa? Olha, tenho duas respostas para essa última pergunta. Atrapalha, mas é dizer aonde e a que horas. Porque não tem jeito, é o que é. Quando estiver marcado, está marcado e nós temos que nos adaptar a isso. Isso nunca vai servir de desculpa para nada. Agora, atrapalha, sim, claro que sim. Em relação ao jogo aéreo, bolas paradas, mais do que a competência e a concentração nos duelos e nas bolas paradas, nós continuamos já no outro jogo, no último jogo contra o Vitória, continuamos a fazer faltas no nosso meio campo defensivo que são escusadas. E temos que continuar a insistir e a melhorar nesse aspecto. Pepa, boa noite. Boa noite. Sobre isso também, o Sport faz muita falta besta, porra. O gol do Vitória, que estava impedido, sai numa falta ridícula de Carlos Alberto. Ontem também falta besta, de muito longe. Não é que a falta é, porra, próximo da grande área a 2 metros, não, pô. A falta é tipo a 20 metros da grande área, pelo menos. A quantidade de faltas infantis que esse time comete ali também é impressionante.
No último jogo você falou sobre um pouco de desconcentração, né, que o Sport teve contra a equipe do Vitória. E hoje o Sport foi para o intervalo, estava vencendo por 2-0 e tomou 2 gols em 6 minutos. O que é que tem que ser feito a partir de agora? Porque o tempo é muito curto, é verdade, para se preparar para o próximo jogo, para que isso não venha acontecer contra o Altos e principalmente na estreia contra o São Paulo. Mas claro que agora é pensar no Altos. Olha, como eu digo sempre, é trabalho, não só físico, de correções táticas, ali de posicionamento, de concentração, de atitude, tudo. Atitude, não diria atitude, mais de concentração. E acima de tudo, aprendizagem. E eu agarro muito a esse tipo de situações de trabalho. Sou muito satisfeito por natureza. Estou aqui a dizer e a admitir que mesmo ganhando por 2-0 ao intervalo, houve ali situações pormenores que não estava satisfeito. E depois a entrada em campo foi para esquecer. Foi para esquecer, houve capacidade, colocamos energia dentro de campo. Ficou um jogo partido, um pouco atabalhoado, típico de loucura. E acabamos por ser felizes. Fomos atrás, acabamos por ser felizes, mas o jogo também sempre muito partido, muito para um lado, muito para o outro. E faltou-nos aquilo que nós temos capacidade, que é colocar mais gelo no jogo. Quando eu digo gelo, não é ficar à espera que o tempo passe. Não. É trabalhar mais a bola e trabalhámos-la pouco para aquilo que conseguimos fazer. Pepa, boa noite. Boa noite. Pegando essa questão, né, Olha aí, aspas de Pepa, que tá até lá no GE. O segundo tempo para esquecer. Essa é a definição. dessa Ou melhor, é bom lembrar e tirar os aprendizados disso aí, viu? Porque tem jogadores aí que, meu Deus do céu. Ai, já começou a fazer muita raiva, mas nem começou a Série A. Imagina quando começar a Série A. Concentração desses 2 gols sofridos no começo do segundo tempo, mas por um outro viés, de que esse acontecimento, vamos dizer assim, pode ajudar a amadurecer a equipe para esse restante de temporada, ainda mais que dentro do jogo o Sport conseguiu ainda sair com a vantagem, né? Conseguiu não ter, tinha um prejuízo pelo que tinha perdido, perdeu o que construiu no primeiro tempo, mas conseguiu sair com a vantagem. O que é que esse acontecimento e o time ter superado dentro disso, saindo com o resultado de vitória, é importante para essa sequência de temporada? Olha, isto às vezes é o subconsciente, quando passamos por situações às vezes complicadas, às vezes é o subconsciente vai buscar esses momentos. E eu falo muitas vezes que a experiência não é a idade, a experiência é vivenciar coisas. E nós hoje vivenciamos situações que nos podia ter deitado abaixo no tapete. Não fomos abaixo, conseguimos o resultado, era o mínimo que nós queríamos, era a vitória. Mas acima de tudo que fica essa aprendizagem, porque tudo na vida é aprendizagem. Nem tudo está bem quando ganhamos, nem tudo está mal quando se perde. Agora sabemos exatamente aquilo onde hoje não tivemos tão bem. Agora houve outras situações que tivemos bem, isso é para manter, para melhorar. E os aspectos menos positivos que temos que trabalhar muito em cima deles. Pepa, Olá, eu queria que você... Boa noite. Parabéns pela vitória. Eu queria que você falasse um pouco sobre a marcação. Eu senti que no segundo gol o Rivera ficou um pouco sobrecarregado na marcação e acabou ocasionando o gol. Não é de agora que eu percebi isso, acho que desde a partida, acredito que contra o CRB, que eu acho que o Lucas Lima e o Sérgio Oliveira acabam não contribuindo tanto. Eu não sei se você concorda comigo ou como você pensa nesse ajuste para os futuros jogos. Boa noite. Não, já tivemos jogos que praticamente... Boa pergunta da Thaís Ramos, tá? Abraço aí pra ela. A equipa adversária pouco ou nada criou, mas isso não é estar a tirar, não é dar de mérito ao adversário, é mérito da nossa parte. Não é falta de capacidade. Hoje sim, houve momentos que a equipa ficou partida e depois acaba por ficar mais visível um Christian que não consegue cobrir o campo todo, o meio campo todo, é impossível. Portanto, são situações coletivas e não tanto individuais. Basta ver o lance, por exemplo, do primeiro gol, que ficamos com uma equipa completamente partida, com 4 jogadores na frente. E esse tipo de transições temos de ser muito mais eficazes, mais efetivos. Se tivermos que fazer falta é no meio campo ofensivo e não estar a fazer faltas perigosas para nos colocarmos a jeito. Portanto, são muitas coisas que nós sabemos que temos que evitar com trabalho e, acima de tudo, com muita concentração. E tudo serve de aprendizagem, como eu já disse. Professor, boa noite. Boa noite. Parabéns pela vitória. Professor, chamou bastante atenção, né, o esquema inicial. Sobre a questão de Sérgio Oliveira, Lucas Lima no meio campo, que os dois não podem jogar juntos, eu acho que dá para se entender porque Rivera fica sobrecarregado na marcação. Concordo muito com esse tipo de análise. Esse ajuste aí eu tô curioso para saber como é que vai ser feito por Pepa com o decorrer da temporada, porque uma hora ou outra eu acho que essa bomba pode estourar. Num jogo contra o São Paulo isso ficar ainda mais visível, nítido, ou contra o Palmeiras, ou sei lá contra quem.
mas eu não sou radicalmente contra também a ideia de ter os dois em campo. Não sou radicalmente contra. Tudo depende do adversário, do momento, fator casa, então tudo isso vai influenciar para mim para uma escalação ali de um 4-1-4-1, ou 4-1-2-3-1, ou 4-3-3, com Rivera, Oliveira, Lucas Lima, ou com Domingues, Rivera, Sérgio Oliveira, com 2 pontas, um falso 9, enfim, aí vai depender do jogo também. Acho que cada jogo é uma história aí para se virar e arrumar bem essa equipe taticamente. Que o senhor teve na partida, onde o Leny Lobato ele entrou ali como um falso 9. O Pablo ele não iniciou a partida pela questão da lesão, algum desgaste, ou o senhor entrou com uma estratégia diferente devido ao adversário? Não, foi simplesmente porque o Arthur, como sabem, não está inscrito, o Gonçalo também não estava disponível para esta relação, para a convocatória, e o Pablo vinha de uma paragem para debelar uma pequena lesão que o incomodou, que estava ali também a criar algum desconforto, e era impossível o Pablo aguentar mais de 45 minutos. Portanto, o Leny também fez o que pôde, mas aqui o Leny não se trata do Leny. Se a bola não é bem servida, se nós erramos muitos passos, muitas bolas na primeira parte, acabamos por fazer um golo muito cedo. E às vezes o subconsciente não nos ajuda. Às vezes parece que os caminhos estão lá, parece que estávamos a conseguir entrar várias vezes, e isso não sei se nos prejudicou mais do que aquilo que nos beneficiou. Portanto, não vou pela parte individual, sinceramente. O coletivo, nós temos essa noção ali dentro, o coletivo é capaz de fazer mais e melhor. E depois, quando um coletivo está bem, as individualidades acabam por surgir pela positiva com mais naturalidade e não de uma forma sôfrega. Bom, rapaziada, era basicamente isso que eu esperava em relação à utilização ou não do Leny Lobato. Como ele foi utilizado de titular e Pablo foi banco, foi justamente pela questão da lesão dele, que ele estava se recuperando e não poderia jogar os 90 minutos, e sim ali uns 45. E ele entra, inclusive, depois que o Sport toma o gol, basicamente, né? O Sport tomou os 2-2, na verdade, os 2 gols. Aí Pablo entra ali com 8 minutos, 9 minutos e consegue ajudar a gente a fazer o gol da vitória, tá? Mais uma vez, o 3-2 em si, você olha, pô, e aí, Heitor, tu assinaria uma vitória por um gol de diferença contra o Retrô no primeiro jogo? Assinaria, cara. Agora, o enredo disso você termina o primeiro tempo com a sensação que poderia ser 3-0, 4-0, já ia ter acabado a final do Pernambucano ontem. Em determinado momento da transmissão, o Cabral Neto até falou, e o narrador também, o Denis Júnior, ele até fala assim: temos um jogo agora, porque o jogo era só do Sport, a final já estava se encaminhando para o título fácil do Sport. Até para a própria transmissão da Globo, para o narrador, para o comentarista foi bom. Porque se o Sport mete 3-0, 4-0, irmão, a Ilha eu acho que não ia lotar no segundo jogo, não ia encher muito. O público naturalmente não ia ter aquele mesmo apelo para assistir. E quando eu falo público, o torcedor do Santa, o torcedor do Náutico também dá audiência, porque tava secando o Sport. Então até para a própria Globo e para a transmissão foi bom. Só não foi bom pra gente que torce pro Sport, porque eu queria que o Sport liquidasse logo isso aí, para não ter que se preocupar lá daqui a, sei lá, 1 a 2, 3 semanas e ter que poupar na Série A para confirmar o título pernambucano. Pelo amor de Deus, né? Ou no mínimo desgastar os jogadores, que isso vai acontecer. Bom, eu não sei se eu vou deixar aqui a coletiva toda, o react da coletiva toda, ou se eu vou deixar uma parte só, tá, gente? Alguns melhores momentos ali. Enfim, vamos lá, pegar aqui agora rapidamente a tier list da análise visual de cada jogador. Kaique França, regular, não fez um grande jogo, a bola que chegou ele não conseguiu defender, não acho que ele teve uma grande falha em nenhum dos 2 gols, mas falhou ali na saída de jogo também. Regular, nota 5,5 para ele, 6 no máximo, nada além disso. Heitor, falta ele fazer milagres. Irmão, tem goleiro que não tá no bom momento e que não vai fazer milagre, que é o caso do Kaique França. Uma coisa ele falhou de forma grave no gol do Sport ontem. Não foi o caso, né, gente, também. Não vamos aqui também ser tão radicais que Kaique França falhou gravemente. Não foi, né, gente? Vamos lá, né? Vamos ter um pouco mais de paciência. A galera já tá largando aço em todo mundo, que nada presta e que tem que trocar o goleiro. E detalhe, tá falando o cara aqui que pede goleiro desde o início do ano, nem tinha começado a temporada, desde o ano passado que eu peço goleiro pro Sport, pra chegar e disputar a posição com o Kaique França. Vários, não, que é isso, precisa não, Thiago Couto é um goleiro jovem ali ainda, pode se destacar, Kaique França fez uma ótima Série B, então precisa não, cara. Eu até entendo que não deveria ser prioridade, porra, tem que contratar de todo jeito um goleiro, não deveria ser prioridade, mas eu cansei de falar, velho, se puder vender Thiago Couto,
ou emprestar e contratar um goleiro para chegar e disputar titularidade com o Kaique França, seria o meu mundo ideal. Mas eu sabia que isso não ia acontecer. O Sport tem alguns problemas de elenco, que o Sport tem muitos jogadores por posição. A maioria das posições o Sport tem 2, 3 jogadores. Não é simples assim tu sair desfazendo o contrato, rescindindo o contrato com o jogador, emprestando facilmente assim e já trazendo outros. Isso eu acho que vai ter que acontecer no meio do ano. Alguns jogadores vão sair, ou por questão de final do contrato, ou por questão de desempenho. O Sport vai emprestar para uma Série B da vida e vai ter que contratar pelo menos 4 ou 5 peças mínimo e vai ter que ser de qualidade, viu? Senão, mangalho. Bom, João Silva e Chico, para mim não fizeram uma boa partida, tá? Os dois errando na saída de jogo e tal. O Sport tomou muitas bolas ali na grande área que não deveria ter tomado. Bolas, muitos sustos, né, dentro da grande área. O Sport tomou umas 3 cabeçadas ali que, se o Retrô tivesse um pouquinho mais de qualidade, ou tivesse um dia um pouco melhor, o Sport não ganharia o jogo ontem não, porque a bola aérea do Sport foi terrível, tá? Bom, mas no gol do Retrô de Fernandinho, quem falha não é João Silva, nem João Chico, nem Chico. Quem falha é Sérgio Oliveira e um pouquinho de Cariús ali também. Mas enfim, beleza. Lateral esquerda, Cariús e Dalbé. Cara, eu já falei sobre Cariús aqui. Quando a galera fala, porra, Heitor, tu não critica muito Cariús, eu vou colocar ele aqui do regular pra ruim, tá? Tá do regular pra ruim. Não fez um bom jogo ontem, não. Mas assim, eu ainda enxergo perspectiva pra Cariús. Eu ainda consigo enxergar margem de crescimento. Pra Dalbé, eu não consigo. É um cara que corre fisicamente, é até um bom jogador, né? Não é um jogador lento, é um jogador que pelo menos tá inteiro fisicamente pra recompor na marcação ali e tal, mas é limitado, gente, também. O que é que Dalbé faz de muito melhor do que Cariús? Nada. Qual é a grande valência de Dalbé do meio pra frente? Nenhuma. Então eu não consigo aqui sair detonando o Cariús não, gente. Mas de fato não conseguiram fazer um bom jogo ontem não. Vocês estão vendo, né? O quinteto defensivo do Sport aqui é de regular pra ruim. Eu vou colocar Cariús em regular só porque ele sofreu o pênalti. O pênalti sofrido, de certo modo, coloca ele um pontinho ali acima dos demais aqui, tá? Bom, Hereda, quinteto barra parênteses, né? Hereda pra mim fez um bom primeiro tempo, tá? O segundo tempo ele cai, assim como todo o time. O que tava bom ficou mais ou menos, o que tava mais ou menos ficou ruim, o que tava ruim ficou ridículo. Hereda sai de uma atuação muito boa do primeiro tempo para uma atuação ruim no segundo tempo, mas na média acho que o bom tá aí de bom tamanho para Hereda. Rivera, pra mim fez um ótimo primeiro tempo, melhor em campo disparado. Melhor do que Hereda também, que fez um ótimo primeiro tempo. Foi um dos destaques aí, os dois destaques aí do primeiro tempo foi Rivera e Hereda, tá? Rivera desarmando muito no primeiro tempo, combativo, bem nas transições também. Então não tem que se contestar a atuação ontem de Rivera na partida não, tá, rapaziada? Foi bem, agora o segundo tempo foi mal, assim como todo mundo. O Sport como um todo afundou no segundo tempo, tá? Sérgio Oliveira, ruim, não tem pra onde. Foi muito mal ontem em campo. O que salvou ele foi o passe pra Cariús do pênalti e só. Tirando isso, errou tudo basicamente na partida. E no gol ele também falha. Um dos piores em campo ontem se chama Sérgio Oliveira, pela expectativa e pela bola que ele sabe jogar. Bom, Fabrício Domingues entra e, sendo bem sincero, de cabeça aqui eu não percebi muita melhoria não, tá, gente? Sendo bem sincero, não consigo detonar tanto, mas também não consigo elogiar tanto não. Fica ali de regular pra ruim no jogo de ontem. Lucas Lima, cara, também não teve grandes coisas não. Deu uma pré-assistência ali pro gol do Lobato, beleza. Que na verdade foi contra, né, de Richard Franco. Mas é isso também, gente, assim... Conseguiu participar em alguns bons momentos, fez um bom primeiro tempo, fez o gol. Como ele fez o gol, de pênalti pelo menos, e não foi tão ruim assim, eu vou colocar o Lucas Lima aqui no bom, mas é aquele bom nota 7, viu, irmão? Tu passou ali no limite, do limite. Agora a gente chega para nossos pontas, meu Deus do céu. Barleta não conseguiu fazer um bom jogo, não conseguiu. Não foi horrível também, deu azar que ele faria um gol ontem, mas Lobato aparece na frente. Se aquela bola passa por Lobato, era gol. E Lobato aparece no meio do chute de Barleta, tá com azar, mas ainda assim é o único ponta que consegue driblar nessa equipe, Barleta. Os outros não conseguem, não tem capacidade de driblar, ou pelo menos não mostrou isso, né? E se mostrou isso em pouco espaço de tempo. No caso de Romarinho, ele sabe driblar, mas tá muito mal, pô, não consegue driblar, atualmente não consegue driblar quase que ninguém. Romarinho, Carlos Alberto vão ficar no péssimo. Gustavo Maia foi muito mal, entrou muito mal na partida. Eu vou colocar Gustavo Maia só no ruim, porque pelo menos ele fez uma boa jogada aos 45 do segundo tempo, que ele gira em cima do jogador do Retrô e finaliza a bola raspa a trave. Só por isso, viu, Gustavo Maia? Porque tirando isso, tu estaria cotado nos péssimos dos piores em campo. Foi horroroso. Visando Série A, é preocupante demais, tá, rapaziada? Bom,
Lobato fez o gol. Não acho que ele fez o... Pra mim ele tá um pouco no parâmetro aqui do Lucas Lima, que na verdade acabou até sendo gol contra, né? Porque ele desvia a bola meio que com o ombro, barra um pouco do braço. A bola pega em Richard Franco e entra, mas ele participa diretamente no gol, então foi importante pra isso. Tirando isso também, não tem nada muito que elogiar. Se você quiser colocar o Lobato aqui no regular, não é nenhum absurdo. Pra mim a atuação do Lobato é ali, nota 6,5. 6,5, fez o gol, 7, com muita boa vontade. E Pablo ajudou a gente na partida, fez o gol da vitória, colocaria ali como bom. É basicamente essa tier list, tá? Melhor da partida, cara. Pelo primeiro tempo eu vou colocar Sérgio Oliveira. Vou colocar Rivera como melhor em campo, mas eu vou te dizer, vice, ele só tá em melhor em campo ontem porque tem que ter uma categoria melhor em campo. Porque obrigatoriamente vai ter que colocar alguém ali. Porque pegando o jogo como um todo, não dá nem gosto da gente falar, porra, esse cara aqui foi o melhor em campo. Não dá nem gosto da gente encher a boca e falar, porra, esse cara aqui jogou muita bola ontem. Não dá nem gosto, né? Mas enfim, rapaziada, é isso. Esse aqui é um vídeo complementar ao vídeo anterior, que a gente falou sobre esporte retrô, análise mais sobre o jogo. Essa aqui foi mais análise individual e pegando ali um pouco da coletiva de Pepa também. Tamo junto, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativa as notificações. Valeu, gente.